Guerra dos números nas pesquisas eleitorais. No Datafolha, Lula abre 14 pontos sobre Bolsonaro e amplia a chance de vitória em primeiro turno. No Instituto Brasmarket, Bolsonaro tem quase 45% contra 31% do petista. Ciro Gomes fala com embaixadores europeus e descarta a ruptura democrática no Brasil. E gás de cozinha está 6% mais barato a partir de hoje nas distribuidoras. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Nova pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem mostrou um crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no levantamento e estabilidade de Jair Bolsonaro. Vamos conferir os números. De acordo com a pesquisa encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 33%. No levantamento anterior, divulgado em 15 de setembro, Lula tinha 45% das intenções de voto, crescendo 2 pontos percentuais em relação à nova pesquisa. Já Bolsonaro manteve a mesma porcentagem de agora. Em um possível segundo turno entre os dois candidatos, o levantamento mostrou Lula com 54% e Bolsonaro 38%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% das intenções de voto para o primeiro turno, seguido por Simone Tebet, do MDB, com 5%. Os outros candidatos não pontuaram. Os que dizem que votarão em branco ou nulo representam 4% dos entrevistados. Os indecisos e os que não responderam somam 2%. Na pesquisa foram ouvidas 6.754 pessoas face a face entre terça-feira e esta quinta. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Pois é, aparentemente a pesquisa Datafolha indica estabilidade nos números, mas o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, discorda. Vamos acompanhar agora a análise sobre este levantamento. Fala, Ney Gonçalves Dias. Lula estava... Os aliados do presidente Lula estavam preocupados que ele mantivesse chegado ao teto da preferência dos eleitores com 45% de apoio. Esses 45 flutuavam para 47, 44, mas a persistência do 45 dava a impressão de que o ex-presidente Lula tinha atingido ao teto. Ponto. Mas ele oscilou 2 pontos. E oscilou 2 pontos para cima, ficando com 47. Que também não permite ainda falar em primeiro turno em cima dessa pesquisa. Segundo, o presidente Jair Bolsonaro se manteve estável. Ele sempre dava fraco. Ele começou com 29, foi para 30, 31 e nas últimas pesquisas ele ficou em 33%. O que chamou a atenção na pesquisa é que o presidente Lula mantém uma ampla diferença com o presidente Bolsonaro quando se trata de eleitores mulheres. A diferença é muito grande das mulheres que vão votar no ex-presidente Lula e das mulheres que não vão votar no presidente Jair Bolsonaro. E também é uma margem grande das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O que chama a atenção é que são essas pessoas, exatamente as que ganham até 2 salários mínimos, que muitas delas foram beneficiadas pelo Auxílio Brasil, ou estão próximas de quem foi beneficiado pelo Auxílio Brasil. Mas grande parte desta população apoia o ex-presidente Lula. Nas áreas da classe média para cima e dos mais ricos, a diferença sempre é de 2, 3 pontos, e Bolsonaro está muito próximo do ex-presidente Lula. O que nós temos agora é que, baseado nessa pesquisa, se nós computarmos uma outra verificação, o presidente Lula chega a 50 pontos. Mas na eleição ele precisa passar de 47 para 50 mais 1.
E o grande desafio é que falta uma semana para que isso aconteça. Vai chegar ou não vai chegar? Vai acontecer alguma desgraça ou não vai acontecer alguma desgraça que pode alterar este panorama eleitoral? E tem uma empresa de pesquisas aí apresentando números surpreendentes. Ao contrário do Datafolha, esse novo levantamento é um novo levantamento do Instituto Brasmarket, divulgado hoje, mostrou que o presidente Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto com uma diferença de 13,9 pontos do ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Vamos acompanhar. O levantamento aponta que Bolsonaro, do PL, tem 44,9%, enquanto o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 31% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, tem 6,5%. Simone Tebet, do MDB, 4,5%. Já Soraya Tronic, do União Brasil, tem 0,7% e Felipe Dávila, 0,4%. Brancos e nulos somam 6,2% e não sabem 5,7%. A pesquisa da Brasmarket ouviu 2.400 pessoas entre os dias 18 e 20 de setembro. Pela manhã, em seu Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu que sejam criadas medidas punitivas para institutos de pesquisa que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidato. Mais tarde, ele voltou à plataforma e afirmou que não acusou nenhum instituto de manipular pesquisa, apenas como milhares de brasileiros não entendem tantas divergências de números. Pois é, e olha aí, o desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou que o portal UOL retire do ar as reportagens sobre transações imobiliárias da família Bolsonaro em dinheiro vivo. O pedido foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar isso aí. A liminar, que é uma determinação provisória e urgente, foi concedida nesta quinta-feira. Os advogados de Flávio recorreram da decisão da 4ª Vara Criminal de Brasília, que foi contrária aos pedidos do filho do presidente e de Jair Bolsonaro. A reportagem do UOL apontou o uso de dinheiro vivo de forma parcial ou total em 51 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro nos últimos 30 anos. Segundo o conteúdo, o valor gasto desta forma foi de 13,5 milhões de reais. Em sua decisão, Demétrios afirmou que é sabido que tais fatos foram obtidos de forma ilícita, porquanto vazados de inquérito policial que foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. E disse também que pode-se concluir que a divulgação de tais dados mostra-se abusiva. O magistrado destacou ainda que a medida foi dada com urgência por conta da aproximação do pleito eleitoral, em que Bolsonaro concorre, e que a continuidade na divulgação das matérias traria ao candidato e ao requerente prejuízos em relação à sua imagem e honra perante a opinião pública, com potencial prejuízo à lisura do processo eleitoral. O UOL afirmou que cumpriu a decisão da Justiça, mas que irá recorrer. De acordo com a advogada do portal, Mônica Filgueiras Galvão, a decisão viola precedentes estabelecidos no sistema jurídico brasileiro e pretende retirar do debate público, às vésperas da eleição, informações relevantes sobre o patrimônio de agentes públicos. É difícil entender isso aí, não é? O que se pode discutir é se a notícia é verdadeira ou não. A apuração de um jornalista tem que seguir as regras, né, da liberdade de imprensa. Mas, enfim, é isso. A seguir, o dia de campanha dos candidatos à presidência da República pelo país. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.